Saudações, Jack aqui novamente, e dessa vez nós vamos falar sobre os followers em Shadowverse Evolve. Follower é como eles chamam as criaturas, então às vezes eu posso acabar usando o nome criatura ou alguma coisa similar, mas aí você já sabe que é relacionado a isso, né? Eu acho que Magic usa criatura, né? Então talvez a lógica tenha vindo de lá, né? O que não é muito diferente. Eu sinto que Shadowverse, ele é bem simples de jogar, bem gostoso de jogar também, e tem bastante similaridades com Magic. Eu acho que a parte do simples e gostoso de jogar deve vir bastante disso. Porque quem tem algum interesse em card game, já jogou card game, deve ter conhecido Magic em algum ponto, ou deve ter alguma familiaridade, que é meio que o avô dos card games, né? Então tem isso. Bem, o que nós vamos usar como referência aqui hoje é a Rose Gardener, que é uma carta que vem no deck inicial de Forestcraft, ou Fairy. Eu deveria chamar só de Fairy, mas eu não sei se ficaria confusão, porque tem as tokens, né? Bem, mas essa é a Rose Garden, e ela é uma carta que é interessante porque quem conseguiu aí o Starter Deck de Forestcraft já vai estar familiarizado com essa carta, porque vai ter essa carta lá. E é uma carta meta relevante, vamos falar, porque você verá pessoas usando essa carta mesmo fora do Starter Deck. Então é um bom exemplo aqui pra gente. Recapitulando o que a gente viu no vídeo sobre a anatomia das cartas, você tem o nome dela ali embaixo, Rose Gardener, em branco, porque ela não é uma carta rara ou nada acima. Ela, como a gente pode ver a raridade ali no canto direito inferior, aquele S prateado de Silver, ela é como se fosse equivalente a uma incomum em Pokémon, né? Ela não é o mais básico, que é o Bronze, mas ela também não é rara, que seria o Gold, né? Ela é o Silver, tá ali no meio termo. Ela tem 3 de ataque, que é a lança azul ali, a ponta de lança, né? E 3 de defesa, que é o escudo vermelho ali. O custo para colocar ela em jogo é 3, como a gente pode ver no canto superior esquerdo, e ela é exclusiva da classe Forestcraft. Ela é uma follower, como a gente pode ver ali embaixo também, tá verdante, é a trait dela, né? Você vê que no efeito dela, ela não tem nada de efeito. O que ela tem é um E, um círculo com E e um círculo com 1. E aí, Evolve this follower. Então, o que ela tem ali é: você pode evoluir ela pagando um Playpoint. Eu já expliquei sobre Playpoint no vídeo anterior. Então, se você tem um Playpoint disponível, que seria a sua mana nesse jogo, né? Você consegue pagar esse custo para evoluir ela. E o que era evoluir ela? Vamos para a versão evoluída dela, que está. Esta é a Rose Gardener evoluída. Isso é um Evolve Card. E faz sentido ser Shadowverse Evolve, que é bem essa a mecânica principal do jogo, né? Em Shadowverse digital, toda e qualquer criatura pode evoluir, desde que você tenha os Evolve Points para isso, né? Em Shadowverse físico isso funciona um pouco diferente. E vamos traçar aqui alguns paralelos para quem já jogou o digital, né? No digital, você começa com a quantidade de Evolve Points. Pelo que eu lembro bem, quem vai primeiro começa com 2 e quem vai segundo começa com 3. Não sei se isso mudou nos últimos anos, mas tinha isso, de que a pessoa que vai primeiro começa com menos pontos, a pessoa que vai segundo começa com mais pontos. E aí você tem esses pontos e você consegue usar isso para evoluir o seu follower. E aí ele ganha uns stats a mais, né? Ou algum efeito. É basicamente assim que funciona no digital. No físico é um pouco diferente porque não são todos os followers que têm a capacidade de evoluir. Porque para evoluir você precisa de uma outra carta. Nesse caso essa Rose Gardener aqui. Isso é uma outra carta. É uma Evolved Follower, né? A diferença que ela tem da carta normal, a gente consegue traçar o paralelo aqui. Primeira coisa, vê que no canto esquerdo superior tem 3 e a folhinha, né, de Forestcraft, que é o custo para baixar ela e invocar ela. A Evolve não tem isso, porque você não invoca criaturas evoluídas, né? Para você colocar essa Rose Gardener evoluída em campo, você primeiro precisa ter a Rose Gardener lá. Então você coloca a Rose Gardener, você paga o custo de evolve dela ali, que é um Playpoint, e você consegue transformar ela na versão evoluída dela, né? A arte é o mesmo esquema do digital, né? Que é quase a mesma arte, só muda o lado, né?
A lógica da arte é a mesma coisa ainda. Mas então você invoca ela e depois que ela tá invocada ali, ela tá na arena, você consegue evoluir ela. Essa lógica é a mesma do jogo digital, né? Você não consegue invocar uma criatura já evoluída. Toda criatura, quando ela evolui, ela ganha Rush, que eu já falei um pouco sobre isso na área lá, que é a criatura consegue atacar quando é invocada. Só que tem um detalhe, ela consegue atacar apenas outros followers, ela não consegue atacar o jogador direto, né? Então, se tem algum follower inimigo com ward, que ele precisa ser atacado, você consegue atacar, se você evoluiu, porque aí você ganhou Rush, né? E se tem algum... Quando você ataca em Shadowverse Evolve, diferente do digital, você vira a carta, né? A carta, ela tá... Que nem do jeito que a imagem tá aqui, a carta tá orientada na vertical. Quando você ataca, você vira 90 graus a carta, e aí ela fica orientada na horizontal. Quando a carta tá na horizontal, a gente chama essa carta de ser engaged, que ela foi engajada, vamos falar assim, né? E uma carta que ataca, ela automaticamente fica engaged, porque ela tá virada, né? E você atacou, aconteceu aquilo. No início do seu turno, você desvira todas as cartas. Elas são todas viradas pra cima. Mas, então quer dizer que quando você ataca e você deixa a carta virada, porque ela tem que continuar virada ali, no turno do inimigo, aquela carta tá virada, certo? Então, o inimigo, ele vai ter no turno dele, alguns dos seus followers que atacaram no turno anterior, geralmente, vão estar engaged. E essas criaturas podem ser atacadas. Tem isso, né? Então, tem essa coisa, esse detalhe pra tomar cuidado. Então, quando você dá Evolve na Rose Gardener, ela ganha Rush, ela pode atacar os oponentes que estão engaged. Isso é uma coisa que o pessoal, quando tá jogando digital e eles vêm pro físico, eles ficam um pouco perdidos ainda, porque eles meio que esquecem disso. A cabeça, a estratégia tá numa coisa, e aí tem uma pequena transição aí pro físico, né? Uma coisa que nem todos os followers podem evoluir, você tem que prestar atenção nisso do engage. Às vezes pode não valer a pena você atacar num turno. Você vê, não vou atacar, porque se eu atacar com esse daqui, ele vai atacar com aquele outro ali no meu e eu vou perder esse daqui. Não quero perder esse daqui agora, então não vou atacar nesse turno não, eu vou atacar no próximo, né? Tem essas tomadas de decisão, são um pouco diferentes do digital. No digital você não tem que se preocupar com isso. Então outra coisa, você vê que ali no texto dela, no efeito, ela tem On Evolve. Eu não vou em detalhes sobre o efeito dela, mas muitos, se não todos, acho que muitos, não todos, mas a maioria dos followers que tem essa capacidade de evoluir, quando você coloca o Evolved Card dele ali, que aponta, você vê no canto superior da carta ali, na parte superior tá ali, ó, Evolved, que é exatamente isso, né? Você já sabe que a carta é assim, que é a versão evoluída daquela carta. Quando ela evolui, ela ativa algum efeito, né? Então vale a pena pagar aquele custo, né? Você vê que o ícone da folhinha, que essa carta é uma carta de Forestcraft, tá lá perto do nome dela agora. Presta atenção ali no 4 azul. Entre o 4 azul e o nome Rose Gardener, tá a folhinha de Forestcraft ali. Então o símbolo da classe, vira aqui, veio dali de cima no canto esquerdo superior onde está o custo, e agora tá aqui embaixo perto do nome dela, bem pequenininho ali, mas só pra apontar, pra não esquecer, né? Ó, isso aqui é de Forestcraft, né? Então como eu mostrei o playmatch no vídeo anterior, você tem no canto esquerdo da sua... Será que eu tenho a imagem aqui ainda? Deixa eu ver aqui. Ah, tenho sim. Então, esse aqui é o campo normal de um playmatch básico que vai vir. Se você comprar um starter deck de Shadowverse Evolve, esse playmatch de papel, né, vai vir um playmatch de papel disso daqui. E aí no canto esquerdo ali você tem o Evolved, que é onde fica o seu Evolved Deck. O Evolved Deck pode ter até 10 cartas. Não importa quais vocês vão colocar ali, mas até 10 cartas pode ter, né? E essa carta aqui dessa Rose Gardener evoluída, ela vai nesse Evolved Deck. Então se você colocou uma Rose Gardener no seu deck, você tem a opção de colocar a forma evoluída dela ou não. Se você não colocar a forma evoluída, você não vai conseguir dar Evolve nela. Mas se você colocou e tá ali no Evolved Deck, você paga aquele custo, pega do Evolved Deck e coloca sobre a sua Rose Gardener normal, né? Então você coloca aqui, ó, cadê?
Aqui é a sua Rose Gardner, você, pagou um play point, pega a versão evoluída dela do Evolve Deck, coloca sobre ela, pá, ela é a versão evoluída agora. Você vê que os stats dela mudam, ela é 3-3, né, 3 de ataque, 3 de defesa nessa forma, e na forma evoluída ela é 4-4. Isso é normal para as criaturas que são evolved mesmo, elas vão ter um stat um pouco maior, vai ter algum efeito ali on evolve, né? E tem algumas criaturas que é bem bacana você sempre ter a versão evoluída delas, e dependendo do meta, é esperado que você tenha a versão evoluída daquela carta, né? Como a versão evoluída precisa da versão base para ser usada, é normal no mercado, no TCG Player, lugar assim, você vê o preço dessas cartas sendo menores. Porque sozinha essa carta é inútil, você pode colocar ela no seu Evolve Deck, mas se você não tem a criatura, você não consegue usar ela, né? Então é normal elas terem um valor menor, às vezes até metade do que seria a versão base. Só que tem a taxa de waifu, né? Se a carta é uma carta de waifu, é uma personagem feminina, né? Geralmente o preço dela vai, mesmo a versão evoluída, vai estar um pouco alto, né? Talvez a versão evoluída esteja até mais alto que a versão normal, também tem isso. Ou se a versão evoluída é muito relevante pro meta, às vezes você usar a versão base, você usa, ela não faz nada, mas quando ela dá o on evolve dela ali, é a chave do deck. Então nesses casos também, às vezes o preço da carta vai ser um pouco maior, né? Agora, uma coisa, estamos quase 10 minutos de vídeo aqui, eu não comentei uma coisa, vai ser uma surpresa agora. Pam, pam, pam. Evolve Point? Oh, o que é isso? Bem, existem cartas de Evolution Point, isso daqui, no Shadowverse físico, né? O jogador que vai segundo, se eu lembro bem, ele tem direito a 3 cartas dessa. O jogador que vai primeiro não pega isso. E o que isso faz é que ele substitui o play point de evoluir. Então, por exemplo, no caso daquela Rose Gardner, que ela custa 1 play point pra evoluir, em vez de pagar um play point, você consegue pagar um evolution point, um dos seus 3, né? Então tem isso também. O Starter Deck já vem com esses Evolution Points, então você não precisa se preocupar sobre conseguir isso daí. A carta é um pouco diferente das outras cartas normal. Você pode ver das outras cartas normais, você pode ver pela borda branca ali, né? Ela é bem fácil de identificar. Tem só a descrição ali explicando como é que funciona, mas em resumo, essa carta substitui um play point quando você vai tentar fazer a evolução. É só isso que essa carta faz. Essa carta tem artes alternativas, porque a carta não tem um efeito, se não é uma coisa super incrível, né? Então não importa tanto a arte que tá ali no meio. Então, por mais que essa arte seja a arte básica da carta, vai ter aí umas cartas promocionais que você vai ver que às vezes tem a foto de uma personagem, coisa assim, mas ainda é um Evolution Point, ainda vai estar a mesma descrição ali embaixo, ainda vai estar escrito Evolution Point ali embaixo e tal. Tem alguns criadores de conteúdo no Japão e também pra cá, pro ocidente, tem acho que o Different Fight, o Ignideus e alguns caras aí que eles têm uns play points, evolution points customizados deles. Então se você vai num torneio de Shadowverse, você encontra eles, meio como se fosse um cartão de visitas, eles entregam pra você um evolution point, que é com alguma arte deles, alguma foto deles. E esses Evolution Points são legais pra usar em torneios. Tipo, oficialmente em torneios você pode usar esses Evolution Points promocionais, que tem arte diferente, ou que é alguma coisa de fã diferente, que tem alguma arte que não foi feita diretamente pela Cygames ali, também pode usar normal. É só alguma coisa pra mostrar que é um Evolution Point, como você usa, né? Então vamos recapitular aqui. Followers, eles são suas criaturas básicas do jogo. Você consegue ter até 5 por vez na sua arena, né? Após você pagar o play point e invocar eles. Depois, você pode atacar e defender com eles. Se você ataca, ele fica engajado, e isso significa que ele pode ser alvo de um ataque no próximo turno. Se ele tiver a opção de evoluir, vai estar descrito ali no efeito dele. Evoluindo, você tendo aquela outra carta no seu Evolve Deck, você consegue trazer pra cá, ativa o On Evolve, e você pode, em vez de usar Play Points, você pode usar Evolution Points pra pagar esse custo. Basicamente é isso, explicando followers aí em poucos segundos, né? Espero que isso tenha sido útil. Se você não entendeu alguma coisa, pode colocar aí nos comentários que eu com todo prazer explico, tá bom? Vejo vocês depois e até mais!